Olá jovem, seja bem-vindo ao treinamento técnico de PVSys. Eu sou o Ronilson de Souza e neste vídeo tutorial nós veremos como é feito o design preliminar de um sistema fotovoltaico conectado à rede, da mesma forma que é feito no curso de design de sistema fotovoltaico, aquele primeiro exercício, para o qual você precisa somente da conta de luz do cliente, para você pegar os valores de média de consumo de energia elétrica, e do local de instalação do sistema fotovoltaico. Nós veremos como que se faz esse design preliminar para o cliente. Inclusive é recomendado no PVSys que você não mostre isso para o cliente ainda, é só para o projetista ter uma base do que depois será o projeto. Na tela inicial do PVSys você vai selecionar o primeiro botão, Design Preliminar, Preliminary Design, a opção Grid Connected, Design Preliminar, Grid Connected. Aqui nós temos três botões com três informações que você precisa inserir. O primeiro botão é Site and Meteo, seria a localidade e os dados meteorológicos. A primeira vez que eu estou utilizando essa instalação do PVSys, então ele não tem selecionado nada. Você vai selecionar aqui no Country, localização Country, o país, Brasil. Como isso é só um exercício rápido, eu vou utilizar os valores que tem já inseridos no PVSys. Depois, quando você ver como que se insere localidades no PVSys, você pode voltar, repetir esse exercício para aprendê-lo muito bem e fazer para a sua localidade. Aqui eu vou selecionar dentre as localidades que já estão inseridas no PVSys, São Paulo. Pronto, é só isso e você clica aqui no botão OK, já está pronta essa parte. A análise de horizonte é uma coisa um pouco mais complexa, talvez ela nem caiba aqui nesse momento, porque a análise de horizonte precisa de uma avaliação técnica do local que receberá o sistema fotovoltaico. Então dificilmente você conseguirá utilizar isso aqui de primeira sem ter feito uma visita ao cliente. Não vamos fazer nada aqui. O importante está aqui em System, o terceiro botão, Sistema, onde você vai, com auxílio do PVSys, definir a potência pico ideal do sistema fotovoltaico para essa localidade. São três opções. Você vai dimensionar o sistema fotovoltaico pela área ativa, ou seja, pelo local de possibilidade de instalação do sistema fotovoltaico. Um exemplo, você tem um cliente que tem uma área, um galpão, um telhado ocioso, ele quer encher esse telhado com módulos fotovoltaicos. A segunda opção é potência nominal. Acontece muito, por exemplo, com distribuidoras, com empresas que querem, por algum motivo de marketing, por exemplo, criar um sistema com uma potência pico definida. Exemplo, a empresa quer instalar 100 kW pico de sistema fotovoltaico. Então, através dessa potência nominal definida, você pode utilizar o PVSys para determinar o sistema fotovoltaico e fazer uma prévia de análise, inclusive financeira. Lembrando, uma prévia, análise preliminar. E por fim, o que a gente mais utiliza, que é o rendimento anual ou geração anual, que é quando você pega a conta de luz do cliente e quer gerar aquela quantidade de energia ao longo do ano. Por exemplo, vejamos um cliente que tem um consumo médio de 480 kWh por mês. Você pode simplesmente somar os 12 últimos meses de consumo de energia elétrica que você chega no mesmo valor, mas nesse caso vou utilizar um exemplo bem simples. Nós temos uma média de 480 kW por mês, vezes 12 meses. O resultado será 5.760 kWh por ano. O PVSys pede para você inserir os valores em megawatt-hora por ano. 1 megawatt são 1.000 kW, então 5.760 kW serão 5,76 megawatts por ano. Detalhe muito importante, o PVSys não reconhece a vírgula como separador de casas decimais. A gente sempre deve utilizar o ponto. Aqui você vai definir qual que é a projeção do arranjo fotovoltaico. A inclinação do arranjo fotovoltaico pode ser definido aqui também no botãozinho. E a orientação do telhado que vai receber o sistema fotovoltaico. Quando você muda a inclinação aqui, ele vai elevar ou rebaixar o painel fotovoltaico. Esse ponto vermelho aqui determina qual que é a parte superior do arranjo fotovoltaico. Neste caso vai ser 25 graus de inclinação, é um exemplo. É muito comum essa inclinação, 25, 30 graus em residências. E, por exemplo, 18 graus de desvio azimutal, nesse caso aqui para o oeste. Quando você define a localidade,
o PVSys já dá para você qual que deve ser o ponto azimutal de referência. Como a gente selecionou uma localidade que fica a sul do Equador, ele aponta o painel fotovoltaico, a face do painel fotovoltaico, para norte. Deixa eu voltar aqui 25 graus. E vou definir os 18 graus para oeste. Pronto. Olha uma coisa interessante. Quando a gente mexe aqui nesta área, ele tira o que a gente colocou de valor aqui para o rendimento para geração anual. Então, eu vou devolver o valor 5,76, ele vai arredondar para 5,8 megawatts-hora ano. Pronto, definido nessa parte, clicamos no botão Next, próximo. E aqui o PVSys te pergunta 4 coisas em relação à tecnologia e posicionamento, fixação do arranjo fotovoltaico. Primeiro, tipo de módulo fotovoltaico. Standard são módulos fotovoltaicos padrão, produzidos para o mercado, que você compra a lotes, enfim. Esse translúcido customizado, Translucid Custom, diz respeito a módulos fotovoltaicos especiais utilizados, por exemplo, em coberturas de telhado, em que você pode definir a separação entre as células fotovoltaicas. Onde foi utilizado esse tipo de módulo fotovoltaico? Por exemplo, no estádio do Corinthians, em São Paulo, em que a cobertura do estádio foi feita utilizando módulos fotovoltaicos. Mais próximo da arquibancada, o fechamento das células fotovoltaicas era maior, mais afastado da arquibancada, mais para dentro do campo, o fechamento das células fotovoltaicas era menor. Isso, quando bate sol, dá um efeito quadrado, de sombras quadradas, muito interessantes. Na maioria das vezes a gente utiliza o standard. E aqui, se você não tiver os módulos fotovoltaicos definidos. Mas nós geralmente trabalhamos com módulos standard, padrão de mercado. Essa é a seleção que eu farei. Tecnologia: que tipo de célula fotovoltaica tem no seu módulo fotovoltaico? Película fina, células fotovoltaicas policristalinas, células fotovoltaicas monocristalinas. Se você clicar e mantiver pressionado aqui, ó, no desenho, ele mostra para você o tipo de célula e o tipo de módulo, que é uma coisa interessante. Só ilustrativo. Como na maioria das vezes a gente trabalha com módulos fotovoltaicos policristalinos, você seleciona essa opção. O que acontece? Para cada um desses tipos de escolhas aqui, o PVSys aplica uma espécie de fator de rendimento, um cálculo diferenciado para a próxima janela que a gente já vai ver. Aqui, ó, disposição, montagem em que será feito o arranjo fotovoltaico, a forma como será montado o arranjo fotovoltaico. Em telhado ou cobertura plana, laje, em que você pode colocar os módulos fotovoltaicos na inclinação, às vezes também na orientação mais adequadas. A segunda opção é para fachada ou telhado inclinado, que é o caso aqui que nós vamos ensaiar. E a terceira opção é estrutura de solo, como no caso de usinas. Estamos simulando, por exemplo, uma casa doméstico com consumo de 480 kWh em média por mês. Os módulos fotovoltaicos serão instalados no telhado inclinado. Aqui, em relação à ventilação da parte traseira dos módulos fotovoltaicos, o freestanding se aplica muito às estruturas de solo, onde as costas dos módulos fotovoltaicos ficam livres, o arrefecimento é maior. Aqui o ventilado é muito relativo aos telhados, em que há uma pequena abertura na parte de baixo dos módulos fotovoltaicos, que também permite uma ventilação muito menor do que quando eles estão instalados em estruturas de solo. E sem ventilação é muito relativo às fachadas, em que os módulos fotovoltaicos estão muito fixos ou plenamente encostados numa parede, por exemplo, não há ventilação alguma. Isso aqui é muito importante para ele calcular o rendimento, principalmente quando se faz o projeto de verdade, não o projeto preliminar como nós estamos fazendo. As 4 opções: módulos fotovoltaicos padrão, módulos fotovoltaicos com células policristalinas, instalado em fachada, neste caso aqui, né, ou telhado, que é o caso, e ventilado, uma pequena separação entre as telhas e os módulos fotovoltaicos. Clica OK e pronto. O PVSys já vai fazer todos os cálculos internamente. Você clica aqui no botão resultados, e ele apresenta para você a área necessária para gerar 5.760, 5.800 kWh por ano, é de 30 metros quadrados. Recomenda um sistema fotovoltaico de 4,5 kW. A gente precisa ajustar esses preços aqui. A próxima fase desse exercício, a gente já vai trabalhar com uma opção mais avançada do PVSys.
por hora. Repita esse exercício, porque é o que você vai fazer várias vezes quando o teu cliente te ligar e te fornecer uma conta de luz. Antes de continuar, nós vamos salvar este projeto. Clica aqui no botão Save e dá um nome para o projeto. Vou chamar de Projeto Doméstico 01. O PVSys geralmente sugere como nome do arquivo a localidade, mas você pode simplesmente copiar o nome que você dá na descrição e colocar aqui. Pronto, esse é o Projeto Doméstico 01. E salvo, depois você pode resgatar, você pode abrir esse projeto através deste botão aqui, ó. Você chega até aqui o botão Resultados e abre aqui o projeto, você tem isso. O que nós temos aqui são estimativas de recebimento de radiação solar, geração de energia elétrica e aqui os gráficos. Nesta opção a gente já vai trabalhar com aspectos econômicos, mas isso é assunto para o próximo exercício. Por hora, faça este exercício aqui e depois que você já estiver fazendo isso aqui muito bem, sem precisar olhar o vídeo, venha para a próxima aula que a gente vai falar sobre os aspectos econômicos.